E aí eu fui para a igreja no domingo e o pastor também viu essa frase, impactou e ele também ficou pensando por quê, né? E hoje eu quero ler com vocês na Bíblia. Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta para mim. E por que que você acha que Deus nos fez para viver para nós mesmos, né? Então essa é a nossa missão, onde nós estivermos. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui aquela parede. E ali é como se fosse um pinheirinho de verdade, gente, tão bonitinho. Aqui ficou o Papai Noel. Eu coloquei esses dois aqui. Aqui. As iniciais do nosso nome. Ali eu não coloquei muita coisa, porque como vai a TV, eu não sei a altura que vai ter. Mas eu tenho uma guirlanda, qualquer coisa. E olha que lindo, gente. Tão lindo, né? Coloquei aquele espinho. Olha o Lulu aqui. Oh, olha, gente, como ficou linda. Ficou muito delicada, muito. O topo, eu tô pensando em comprar um laço rosa e colocar caindo na lateral. Vou ver se eu encontro. E aqui eu coloquei esses três. Oh, e ainda, olha, uma cobertinha. Olá, bem-vinda, como vocês estão? Estou bem, né? Mais uma vez aqui, quero falar uma coisa pra vocês que me impactou semana passada. Estava dirigindo, né, indo trabalhar, e aí eu vi uma frase em um carro que dizia assim: mantenha Cristo no Natal. E essa frase ficou na minha cabeça e eu falei, é verdade, né? Quantas vezes a gente esquece o mais importante? Isso é comum, né? É sutil, porque tantas coisas envolvidas no mês de dezembro, né? A montagem da árvore, compra de presentes, amigo secreto, confraternização, comidas, encontros, muita coisa envolvida e às vezes a gente esquece do principal real motivo do Natal. Algumas pessoas dizem, mas isso Jesus não nasceu em dezembro. Pesquisadores dizem que foi outra época, mas o que muda? O que muda do nascimento? Não muda nada a data, né? O que importa é que ele nasceu. E aí eu fui para a igreja no domingo e o pastor também viu essa frase, impactou e ele também ficou pensando e ele falou sobre isso no culto e aí eu pensei, realmente, nós temos que trazer à tona isso sempre como cristãos, né? De manter Cristo no Natal, de não fazer morrer o significado, né? Então, a minha pergunta é, Cristo nasceu, mas por que ele nasceu? Qual foi o significado dele nascer? Por que Deus mandou o seu filho para vir nessa terra como um homem, para estar aqui entre nós? Por quê? Né? E hoje eu quero ler com vocês na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, que diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua vida não vivam mais para si, mas para que Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o reconhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus,
aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar com Ele, de nos reconciliar com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, o nascimento de Cristo é a maior prova de amor de Deus para com o mundo. Então, às vezes, nós vemos pessoas que acham Deus injusto, que acham Deus ruim, que acham que tem muita maldade no mundo, que Deus não faz nada, que Ele poderia fazer tudo. Para mim, Deus já fez tudo. Ele fez a natureza, Ele nos fez, Ele nos deu fôlego de vida, Ele nos deu a liberdade de escolhermos os caminhos que queremos seguir. Ele não é aquele Deus que a pessoa tem uma escravidão. Não, Ele nos deu a liberdade de escolher. Isso a gente vê em Gênesis, quando Ele dá a liberdade deles comerem de tudo e Ele só dá uma orientação, um conselho. Não coma daquela árvore porque vocês morrerão, né? Mas Ele poderia realmente, desde o princípio, ter feito muralhas ao redor da árvore para que eles não tivessem acesso, Adão e Eva, mas Ele não o fez. Então, Ele nos deu a liberdade de escolher os nossos caminhos. Então, o que mais que às vezes as pessoas querem que Deus faça? O que mais? Ele deu seu único filho para vir aqui e nascer, para nós termos a oportunidade de se reconciliar com Ele, porque sempre quem virou as costas para Deus fomos nós. Ele nunca virou as costas para nós, nunca. É nós que nos distanciamos, é nós que queremos fazer as coisas do nosso jeito. Quando fala aqui que Cristo morreu e nós também morremos, né? Então, que quando você recebe Cristo na sua vida, você é uma nova criação, você é uma nova pessoa. Então, é por intermédio de Cristo que você se torna nova pessoa e você para de viver para si, você para de viver para suas próprias vontades. E o que seria isso, viver para suas próprias vontades? É quando você está numa situação, eu vou dar um exemplo aqui bem fútil, de uma briga de trânsito e a sua vontade é ir lá e ir em cima da pessoa e fazer, e bater, e você se controla porque você tem um temor, você tem uma coisa que te controla, que não vai te levar a fazer isso. Então, isso é a nova criatura que você se torna quando Cristo entra na sua vida. Então, o propósito do Natal o nascimento de Cristo, é um propósito de reconciliação de Deus com o mundo, para que nós possamos sermos melhores, para que a gente possa ter saber para onde nós vamos, de onde nós viemos, o que nós cremos, o que nós queremos, né? E parar, às vezes, de só fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, né? E saber o que Deus tem vontade que a gente faça, qual o propósito de Cristo para a nossa vida, né? E eu vou falar uma coisa para você, como a palavra diz, que os caminhos dele são perfeitos, né? A vontade dele é perfeita, é agradável. Então, você estar no centro da vontade de Deus é muito mais leve, é muito mais fácil do que você estar fazendo outra coisa que não seja a vontade dele, né? Porque com ele tudo se torna mais leve, eu posso garantir isso para vocês, né? Então, que a gente possa sempre saber que o Natal nos remete à reconciliação da humanidade com Deus e remete também o amor de Deus, que sempre quando chegar essa época do ano, né, do Natal, das festas, das comemorações, que nos nossos lares, né, que onde nós estivermos, nós possamos trazer, né, a memória, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz alegria de saber que Jesus nasceu por nós, né, Jesus foi enviado por um amor de um Deus grande, de um Deus que nos criou
para ter relacionamento com Ele, um Deus que nos criou para ter liberdade, para não sermos escravos, porque às vezes a gente pensa assim, cara, a gente nasce tão puro, tão limpo, tão sem nada de sequela, sem nada de traumas, e durante a vida tantas coisas acontecem, às vezes a gente se prende a vícios. E eu não tô falando de vício de álcool, de droga, tem outros tipos de vício, o vício da mentira, o vício da pornografia, da comilança, tem tantos vícios que a gente adquire nesse tempo, e Deus não nos fez isso, Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. A Bíblia fala que Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. Isso inclui dominar sobre as nossas próprias emoções. Nós temos que ter o domínio das nossas próprias emoções. E quando você olha para uma pessoa sem Cristo, você vê que a pessoa não consegue dominar nada da sua vida. Não domina as suas emoções, é dominada pelas suas emoções. É por isso que cada vez mais nós vemos tantas tragédias em famílias que você fala assim, gente, como pode? Tipo, pai matando filho, filho matando pai, e tantas coisas, se o amor de muitos esfriariam. Isso está escrito na palavra de Deus. Então a gente sabe que no fim dos tempos o amor de muitos esfriariam. Então a gente tem que ter essa conscientização de que os remanescentes em Cristo, que são essas pessoas que se tornam novas criaturas em Cristo, elas têm que manifestar esse amor, independente das circunstâncias que aconteçam, né? Porque assim Cristo é. Como aqui a gente leu que Cristo morreu por todos, aqui não está dizendo que ele só morreu pelos justos, né? Aqui não está dizendo que ele só morreu por aqueles que realmente aceitam ele em sua vida. Não, ele morreu por todos. Mas não é todos que vão aceitar Cristo. Não é todos que vão reconhecer essa morte dele. Não é todos que vão viver o propósito que ele tem para as nossas vidas. Não são todos. Ou seja, nós podemos conhecer Jesus. Todos podem conhecer Jesus. Mas quem Jesus conhece? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta para mim. Eu conheço Jesus, mas será que ele me conhece? Será que eu sou relevante para ele? Será que eu faço algo que chama a atenção dele? Porque é fácil você falar assim, não, eu conheço Deus, Deus está em todas as coisas. Mas você, Deus te conhece? O que você tem feito para se tornar conhecido de Deus? O que nós temos feito para nos tornarmos reconhecidos por Deus, como filhos de Deus? Porque é fácil nós como pais, e até quem não é pai ainda, mas sabe que se não é pai é filho. Mas se a gente pegar, generalizar, alguém é filho e alguém é pai. E a gente fala assim, como é que você como pai educa um filho se não for tendo limitações, né, restrições? E por que você acha que Deus nos fez para viver para nós mesmos? Como que a gente pensa que Deus nos fez e a gente faz o que quiser? E Deus tem que nos amar do jeito que a gente somos, que a gente não pode mudar nada. Mas nós sabemos que Deus é nosso Pai. Mas e aí, os mandamentos? E as coisas que Deus fala que a gente tem que fazer? Honrar pai e mãe, não cobiçar, não matar, não roubar. E aí? Quer dizer que ele é nosso pai, mas a gente não obedece os mandamentos. Mas a gente, como filho, sabe que os nossos pais colocam limites para nós. E nós, como pai, colocamos limites para os nossos filhos. Ah, não, mas Deus não pode colocar limite. Não, isso aqui não vale de nada. A Bíblia não vale de nada. Para que a Bíblia existe? Não, eu não vou obedecer o que está aqui. Não, isso é muito. Não, gente, isso não é muito. Isso é necessário. E é necessário hoje, amanhã e será sempre necessário para aqueles que amam e que aceitam Cristo, para aqueles que querem, né? Porque tem isso, né? Ele não é um Deus que ele vai te forçar a nada. Ele diz que está à porta batendo. Se você abrir, ele vai entrar e está com você. Mas se você não abrir, tudo bem. Ele não vai arrombar, ele não vai fazer nada, né? Então, essa é a liberdade que Deus nos deu. Então, essa palavra que eu queria dizer para vocês hoje, que o Natal de verdade é o nascimento de Cristo na real, é uma forma do amor de Deus para conosco, né? Que isso sempre se mantenha presente no Natal, o motivo que Jesus nasceu, para que ele nasceu, o que isso reflete na minha vida hoje, o que isso tem que refletir na minha vida, né? Não é só um presépio que a gente faz ali
com um bebê no centro, não é. Muitas pessoas nasceram, mas Jesus nasceu com um propósito maior, né? Então, que a gente possa honrar isso todos os dias, que a gente possa não esquecer disso, né? Então, se foi criada uma data específica para a gente trazer isso à memória, que a gente possa realmente não esquecer disso nos nossos lares, nas nossas comunhões, nas nossas reuniões, e que a gente possa manter acesa essa reconciliação, essa prova de amor de Deus para conosco, né? Espero que vocês gostem disso, que vocês compartilhem esse vídeo, ou que vocês possam trazer nas reuniões, no jantar especial de Natal, que vocês possam trazer o real motivo desse nascimento de Cristo, né? O real motivo de que Deus fez esse sacrifício. Porque eu, como mãe, eu não teria coragem de dar um filho por pessoas que eu não conheço. Então, que você possa refletir sobre isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo teu filho, Jesus. Nós te agradecemos pelo Senhor não ter desistido, né, da humanidade, de sempre nós virarmos as costas. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece bom. E obrigado pelo seu Filho amado que o Senhor nos enviou. Pai, obrigado. Jesus, Deus, que a gente possa sempre manter Cristo no Natal, que a gente possa sempre manter, Senhor Deus, o propósito que Cristo veio, Senhor Deus, cumprir nesse mundo. Pai, que a gente como cristãos possa levar isso adiante para os nossos filhos, que nossos filhos levem para os netos. Pai, em nome de Jesus, que a gente venha cumprir, Senhor Deus, nosso papel de missionários, de levar as boas novas, Senhor Deus, até os confins da terra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente não venha esquecer em meio aos presentes, aos pacotes, às comidas, Pai, que a gente não venha esquecer em meio às decorações de final de ano que a gente faz em nossas casas, Pai, que a gente não venha esquecer o principal real motivo, Senhor Deus, desse momento, Pai, desse momento histórico que nos reflete, Senhor Deus, a mudança até os dias de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, meninas. Amém, Amélias. Eu quero compartilhar, né, com vocês sobre esse propósito, né, desse canal. Espero que a gente compartilhe muitas palavras maravilhosas e muitos testemunhos e muitos ensinamentos. Se você tem um testemunho, eu amaria ler aqui, eu amaria compartilhar com as outras pessoas, porque eu acho que isso ativa a nossa fé, isso ativa, sabe, o nosso amor por Cristo, sabe? E às vezes o seu testemunho daquilo que você venceu vai ajudar outras pessoas que estão aqui. Então, se você tem um testemunho e quiser enviar o testemunho para mim, pode enviar. Eu vou ter o prazer aqui de compartilhar com as pessoas e fazer seu testemunho conhecido, se for para mim ou para qualquer pessoa que esteja assistindo. E eu quero reforçar aqui no capítulo 18, que diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliarmos outro com eles. Essa é a nossa missão. Reconciliar outras pessoas com Ele. Como? Anunciando o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o propósito que Cristo nasceu, o propósito que Cristo morreu, o propósito que Cristo ressuscitou. Então, quando fala que nós somos embaixadores de Cristo, é isso. É levar isso adiante, é levar as boas novas, é você fazer com que os outros conheçam essa verdade. Então, por isso que eu tô pedindo aqui que em confraternização que vocês forem, em reuniões que vocês fizerem, traga isso, orem por isso, declarem isso, expressem isso, o verdadeiro, real motivo do nascimento de Cristo, da comemoração de Natal, o real motivo de que você é embaixador de Cristo, quando você aceita Ele em sua vida, é que, claro, em dizer que a sua vida velha fique para trás e que você receba a sua vida nova como uma nova criatura, como filho de Deus e não mais nova como criatura,
né? Porque nós sabemos que nós somos criaturas. E quando você aceita Cristo, aí você se torna filho de Deus, né? Quando você reconhece Ele como teu Pai. Então, existe aí uma escolha. Somos todos criatura, mas quando você recebe a Cristo, você se torna filho por adoção, né? Isso tem outra passagem da Bíblia. Então, vamos lá, eu vou ler aqui em João, capítulo 1, né? Que fala a partir do verso 10. E veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, tá vendo aqui? Mas todos que creram nele e o aceitaram. Então, tem uma condição: crer e aceitar. E quando isso ocorre, aí sim, você tem o direito de ser chamado filho. Então, não é simplesmente você saber que Deus existe, que o filho nasceu. Existem princípios: crer e aceitar, né? E aí sim, você tem o direito de se tornar filhos de Deus. Então, de criatura a filhos, existe esses dois princípios: crer e aceitar. Então, quando você o aceita, aí você se torna, como nós disse, embaixadores de Cristo e leva adiante aquilo que ele veio fazer nessa terra, que foi reconciliar o povo com Deus, com seu Pai, né? Então, essa é a nossa missão, onde nós estivermos: trabalho, escola, em casa, com os amigos, né? E onde nós estivermos, que nós possamos trazer à tona o verdadeiro nascimento de Cristo, o seu propósito, e continuar e levar isso adiante. Isso é um confronto para nós como cristãos, manter Cristo no Natal. E assim será o Natal real e o Natal de verdade, né? Quando nós trazemos isso à tona ao mundo e não deixar isso se apagar. Um beijo.